Hoje a gente vai dormir meio melhor, amém? E como o bispo disse, eu vou trazer a palavra de Deus, essa campanha que a gente está quase terminando, né? É a penúltima terça-feira, a campanha Aviva-nos. E hoje, o que nós vamos falar é sobre o que destrói os avivamentos. O que é avivamento, igreja? Avivamento, ele diz respeito a um derramamento sobrenatural do Espírito de Deus sobre a igreja, sobre a sua casa, sobre a sua família, amém? Deus, ele deseja que haja um derramamento sobrenatural do seu Espírito. E o bispo tem, até no momento aqui do altar, né, um pouquinho antes, ele diz de algumas situações que a gente vem vivenciando no mundo, e que é sinais de que Deus está preparando um grande avivamento para a igreja. Posso ouvir um amém? Nós viemos aí de uma pandemia, vencemos, glória a Deus por isso, estamos aqui, a igreja venceu e prevaleceu, a gente vê guerras, e está na hora da gente chamar a existência o que Deus tem planejado para a sua igreja. Eu creio nisso, amém? Eu tenho a honra de ser, junto com a minha esposa, né, o pastor que cuida do MSK, e eu creio que as nossas crianças vão ser muito avivadas, vai trazer avivamento para dentro dos nossos lares, amém? Quem crê nisso? Amém, maridos? Você vai ser um homem avivado, um sacerdote do lar avivado, líderes de células, jovens, todos nós. Então, quando acontece um derramamento sobrenatural de Deus, quando vem um avivamento, a gente passa a ter experiências profundas com o Senhor. Experiência profunda com Deus. Diga assim, eu quero ter uma experiência profunda com o meu Deus. É isso que Ele tem planejado para mim e para você, é a melhor coisa, né? E o avivamento, ele vem quando o sobrenatural, ele vence o natural. Sobrenatural vencendo o natural. Por meio de sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Essa campanha nós temos ouvido isso, do Bispo Divino, do Bispo Robson, né, nas nossas ministrações. Eu quero abrir com você lá no livro de Marcos, capítulo 16, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Olha o que o Senhor Jesus, ele diz, no último capítulo de Marcos. A palavra de Deus diz assim. Todos abriram, amém? Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E agora ele fala para aqueles que creem e receberam o Espírito Santo de Deus. 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Você pode dizer glória a Deus essa palavra? O que significa avivamento? É trazer do céu o sobrenatural para a terra, né? Hebreus 11, 33, fala sobre os heróis da fé. Lá tem nomes dos heróis da fé. São homens que experimentaram um profundo relacionamento com Deus, foram homens que experimentaram o avivamento, e por meio da fé, eles subjugaram reinos, subjugaram reis, né? Eles curaram, eles fecharam boca de leões, não é? E eles trouxeram a promessa de Deus para a terra. Você pode dizer glória a Deus? Eu quero dizer para você, quando eu disse aqui que crianças participaram de avivamentos, eu creio que isso é possível, isso é verdade, amém? Nós cremos nisso, que você, meu irmão, vai ser um homem avivado dentro da sua casa, você mulher, você vai sentir a presença de Deus, o avivamento do Senhor, e você vai trazer a promessa de Deus para dentro do seu lar, para dentro da sua igreja, para dentro da sua célula. Posso ouvir um amém? É promessa, não sou eu que estou dizendo. O Senhor disse, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso é avivamento. Amém? Agora, quem traz o avivamento é Deus. Amém? Sim, é Deus que é responsável pelo avivamento. Mas então, se Ele traz o avivamento, algo pode destruir o avivamento de Deus?
Quem pode destruir o avivamento de Deus? Algumas atitudes, algumas situações que nós permitimos. É sobre isso que eu quero falar agora. Queria que você anotasse, queria que você percebesse, que você pudesse refletir sobre isso. O que pode destruir o avivamento de Deus na minha casa, no meu casamento, na minha célula, né? O que pode destruir o avivamento de Deus na igreja? O que pode? Quero te dar alguns exemplos, trazer exemplos de alguns homens da Bíblia, que infelizmente permitiram que o avivamento fosse destruído na sua vida. Diga-se misericórdia. E isso eu trago para que nós possamos refletir. Quando eu estava preparando essa palavra, a inspiração dessa palavra é um livro que chama-se Avivamento. Ele é um livro muito bom. Provavelmente deve ter, né, bispo, na livraria. Eu tinha lido, sempre quando sai a gente lê, né, lá em casa eu tenho uma biblioteca, e aí eu fui desafiado, eu fui rapidamente ler algumas coisas, porque quando você lê, você já teve contato, você vai relembrando. Isso falou muito comigo, e é algo que a gente precisa refletir. Eu não quero destruir o avivamento de Deus na vida dos meus filhos, amém? Glória a Deus por isso. Eu não quero deixar o avivamento de Deus ser destruído na minha equipe, no meu ministério, no meu trabalho. Nós estamos no ano profético dos lugares altos. Isso é avivamento, amém, igreja? E Deus vai trazer avivamento nessa área na nossa vida. Nós não vamos permitir nesses últimos dias. Primeiro ponto que eu quero falar, a primeira situação é caráter deformado. Diga assim, caráter deformado. O Senhor, Ele tem promessa de restauração na nossa vida. Quantos aqui converteram, tiveram suas vidas transformadas? Glória a Deus por isso. Estamos tendo experiências de transformação em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Agora, enquanto o diabo, em contrapartida do diabo, ele tem um sistema de deformação que consiste no sistema sanguessuga. O que é o sanguessuga? Abra comigo em Provérbios, capítulo 30, versículo 15. Provérbios, capítulo 30, versículo 15. O penúltimo capítulo do livro de Provérbios. Logo depois de Salmos, temos o livro de Provérbios, capítulo 30, verso 15 e 16. Olha lá o que o Salomão diz, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele fala assim: o sanguessuga, ele tem duas filhas. A saber, quais são? Dá. Quem conhecia esse versículo? Quais são as duas filhas da sanguessuga? Dá. Amém? Dedê. Ali é um pouco diferente, mas é a mesma coisa, é o tempo verbal. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas, 4 que nunca dizem é o bastante. Verso 16. O Sheol, ventre estéril, a terra cuja sede nunca se aplaca, e o fogo que nunca diz é o bastante. Resumindo, esse princípio é aquele princípio que a pessoa, né, o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele só quer para si, ele entra nesse grande problema. É a síndrome do jardim do Éden. Adão e Eva, eles foram colocados no paraíso. Eles tinham todo um jardim para cultivar. E eles tinham Deus para adorar face a face todos os dias. Quando Deus coloca o homem Adão e Eva, né, o homem no jardim, ele diz que tudo que tudo era permitido, exceto uma única árvore. Todos conhecem essa história, não é verdade? Mas ele vai ser assediado pelo inimigo, e ele quer experimentar a única coisa. Eu costumo dizer que é o 0,1% que ele não podia. E aí ele, não satisfeito com tudo que ele tinha, ele quer mais, não é? Esse princípio, ele faz com que a pessoa, ela queira tirar vantagem de todas as coisas, ver vantagem em tudo. E um dos traços da deformação do avivamento, do caráter do homem, né, deforma o avivamento, sabe o que é? É ter a incapacidade de conviver em espaço delimitado por Deus. O homem, ele recebeu uma ordem de viver num espaço que era delimitado por Deus, e não é qualquer coisa. Amém? Ele podia,
não havia tanto sofrimento, não havia sofrimento no Éden nenhum, e ele vai, ele transgride a delimitação, o limite que Deus dá para ele, e ele vai além daquilo que Deus estabeleceu, e aí em consequência disso, o caráter é deformado. Nós vemos uma situação que o diabo, ele faz isso com Adão, e óbvio, faz isso com Eva, no caso, eu digo Adão porque ele era o sacerdote, era o marido, né? Ele faz isso com o casal, e entra o pecado no mundo, e é engraçado que Jesus veio para mudar, para transformar, para trazer transformação no nosso caráter caído. Jesus veio para isso, Jesus veio restabelecer a ordem, e consequentemente, ele trouxe a profecia que estava lá no livro de Isaías 61, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a terra, depois que Jesus cumpre o seu ministério, depois que Jesus vence a morte na cruz, é ressuscitado depois de alguns dias, 50 dias, vem o dia de Pentecostes, e aí nós experimentamos, diga a humanidade, um novo derramamento da presença de Deus. Mas quando Jesus ainda estava vivo, no seu ministério, ele foi tentado no deserto. Quantos sabem dessa história? Lucas e Mateus, capítulo 4. Coincidentemente, os dois evangelhos trazem a mesma história de Jesus. E o diabo, ele tenta Jesus e tenta fazer com que Jesus ultrapasse o limite. E quando uma vez Jesus ultrapassando o limite que foi imposto por Deus, ele teria o seu caráter, o quê? Deformado. O que é algo deformado? Perde a forma original. E aí o diabo usa a palavra de Deus, alguns versículos, ele usa Deuteronômio, ele usa Salmo 91, e ele oferece pedras e fala, Jesus, olha, aqui é pedra, você está com fome, você pode não só saciar a sua fome, mas também você pode matar a fome de todos que estão passando necessidade. Havia muita gente passando necessidade, sim ou não? E Jesus fala assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de... Ou seja, Jesus quis dizer para ele, o meu limite é esse. Além disso, Deus não... E a hora que ele era Deus, mas ele estava como homem. O que o diabo queria era fazer com o mesmo erro que ele cometeu e foi expulso do paraíso, até então Lúcifer, Satanás, ele cai ultrapassando o limite. Ele faz isso com Adão e consequentemente com a sua esposa, ele tenta fazer com Jesus, mas para a honra e glória do nosso Deus, ele permaneceu firme, amém? Ele prevaleceu e ele falou, o meu limite é esse, eu respeito o meu Deus, e o caráter de Jesus não foi deformado. E se o caráter de Jesus não foi deformado, nós podemos experimentar o avivamento de Deus e manter esse avivamento aceso no nosso coração, não permitindo que o nosso caráter seja deformado. Posso ouvir um amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Amém? Querer bênçãos de Deus é algo legítimo, mas nós não podemos nos deixar embriagar com essas bênçãos. Jesus, ele era poderoso. A Bíblia fala que Jesus, ele não usurpou o direito, ele era Deus, ele era Senhor, mas ele não usurpou o ser igual a Deus. Ele foi submisso à palavra do seu Pai, mesmo ele sendo filho de Deus, e consequentemente Deus também, Mas a bênção que Jesus tinha, o poder que Jesus tinha, não o fez ser vaidoso, ultrapassar os limites de Deus, Nós podemos desejar bênçãos, mas as bênçãos de Deus, elas não podem nos embriagar no sentido de tirar a nossa consciência e fazer com que o nosso caráter seja deturpado, amém? Outra coisa que deforma o nosso caráter é relativização das coisas, não é? O que é relativizar as coisas? Relativizar as coisas é dizer, não, tudo bem, não tem problema. Quando eu falo de Jesus, é porque o nosso referencial é Jesus, amém? O mundo, ele pode tomar como referência coisas corruptas, coisas que se envolvem, em situações que estão em desacordo com a palavra de Deus. Pode uma coisa ou outra, mas o nosso referencial, ele é Jesus.
E se estamos avivados, o nosso referencial sempre será Jesus. Nós sempre estaremos olhando para Ele, amém? Nós podemos e somos seres imperfeitos, mas nosso Deus é perfeito. E nosso referencial é Jesus, amém? Nosso referencial sempre será Jesus. Ele não deixou o seu caráter ser deformado, de forma alguma, amém? E Ele venceu. A Bíblia fala que todo nome está abaixo do nome de Jesus. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará um dia que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor dos senhores. Então, o nosso referencial é Cristo. Se nós queremos ter vidas avivadas, nossa célula, nossa igreja, nosso ministério, se você quer ter avivamento, se você clama por essa palavra profética que está sendo derramada em outubro, na sua vida, você precisa olhar para Jesus. O nosso referencial é o Senhor Jesus, amém? Ah, mas o mundo, quem é o nosso referencial? O caráter que não se deformou. Posso ouvir o amém? Nós estamos ou não estamos carentes de referenciais ultimamente? Quem concorda comigo, não é? Quem é o nosso referencial? Deus, quando se apresentava aos profetas, ele ia apresentar-se a Isaac e falava: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Ele falava: não, então eu sei de quem está falando. Então esse é o Deus verdadeiro, amém? E ele ia falar para o seu neto: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele falava isso para gerações. O nosso Deus é um Deus de gerações, que vem trazendo, amém, promessas dele para a nossa vida. O nosso referencial, o referencial da nossa célula, da nossa igreja, o referencial da nossa casa é o Senhor Jesus, que não aceitou e não deixou-se ter o seu caráter deformado, em nome de Jesus, amém? Nós não aceitamos. Diga assim comigo: o meu referencial, mais forte, diga: o meu referencial é Jesus, amém, amados? Segundo ponto é orgulho. Primeiro é caráter deformado. Segundo ponto é orgulho, síndrome de Uzias. Quem já ouviu falar no rei Uzias? Eu quero ler a história do rei Uzias, um trecho da história dele, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Nós vamos ler do 16 até o 21. É a história de um rei, e essa história é uma história muito interessante. 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16. O capítulo 26 inteiro, ele fala sobre o reinado de Uzias. E o verso 16 fala: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se, está falando de Uzias, tá, queridos? Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Misericórdia. Exaltou-se o seu coração à sua própria ruína. E ele cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens com maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e disseram: ai de ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isto para a honra da tua parte do Senhor Deus. Agora verso 19. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. 21. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso, excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava com o povo. Diga assim: misericórdia. Uzias, ele foi um grande rei, um grande conquistador. Uzias, ele foi um dos maiores reis de Israel, uma referência. Só que, infelizmente, ele não soube viver dentro do limite dele. O limite dele era de rei.
e é um cargo muito importante, uma honra ser o rei de Israel. O limite dele era ser rei. Só que aí ele não ficou satisfeito só com isso, ele foi fazer algo que não era de competência dele. Ele foi queimar incenso no templo. E de quem era a competência de queimar incenso no templo? Do sacerdote. Eu vou falar um pouquinho mais sobre Uzias, mas assim, ele era um cara de um poder muito grande. Só que esse poder era Deus que dava. E ele se exalta de uma certa forma, que ele falou, não, eu posso fazer o que eu quiser. E aí entra o orgulho. A Bíblia fala, nós lemos aqui, que ele se exaltou para a sua própria destruição. Nós temos que refletir sobre isso. O orgulho, né? Exaltar-se sobre, o orgulho, a Bíblia fala que a soberba, que é sinônimo de orgulho, ela precede o quê? A queda. O orgulho, nós precisamos tratar isso na nossa vida, porque realmente um dos principais inimigos do avivamento na nossa vida, na igreja, é o orgulho. É transcender os limites impostos por alguém, por um homem de Deus, ou mesmo como o caso de Elias, de Uzias, que era o próprio Deus que estabeleceu aquele limite. Hoje, nós podemos chegar no templo do Senhor e queimar incenso espontaneamente. Nós temos acesso direto no altar do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Queimar incenso é sair do seu lugar e vir aqui na presença de Deus, se ajoelhar, derramar no altar do Senhor. Posso ouvir um aleluia por isso? Mas alguém conquistou isso por nós. Alguém que não deixou o seu caráter ser deformado. Agora, nós precisamos refletir se o nosso orgulho muitas vezes não destrói o avivamento de Deus na nossa vida. E eu quero te dizer uma coisa, e isso fala muito comigo, eu não sei com você, mas eu não quero que Deus ele deixe de trazer sobre a minha vida, na minha família, o que Ele tem de melhor. Se ele quer me usar para um avivamento sobrenatural, que Ele me use. E que meu orgulho não seja empecilho para isso. Quem entende o que eu estou falando? Imagina, querido, Deus quer trazer, eu disse aqui que Deus quer trazer maravilhas, milagres, amém? Deus quer trazer cura sobre a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Deus às vezes vai permitir que você, por exemplo, tome algo mortífero. Eu estou dizendo isso em sentido figurado, claro, né? Amém? Não estou dizendo isso no sentido literal. A Bíblia, Jesus falou, olha, se beberdes algo mortífero, não precisa preocupar, porque os sinais do avivamento vão te acompanhar. Aleluia, por isso. E se Deus quiser trazer isso sobre a minha família, eu não quero que o meu orgulho possa destruir o avivamento de Deus na minha casa. A visitação, avivamento fala de visitação de Deus. Quantos querem visitação de Deus? Diga assim, eu quero. Diga mais forte, diga eu quero. Visitação de Deus na minha casa, na minha família, na minha célula, amém? Aonde você colocar a mão, o enfermo será curado. Você vai ver os seus filhos profetizar e trazer cura sobre as pessoas, amém? Eu quero contar algo muito interessante que aconteceu na nossa célula, que é na casa do Elvio e da Adriana. A célula foi muito profética, viu, bispo? A Débora levita, ela foi cantar, ela foi ministrar louvor, e ela foi cantar a música Remove a Minha Pedra. Quem conhece a música Remove a Minha Pedra? E aí, eu pensei assim, essa música, ela é bem apropriada para o dia de hoje. Eu estava com um cálculo no ureter de 9 milímetros, e estava me incomodando demais, muito mesmo. Ela desceu do rim, trouxe cólica, e depois passou a cólica e começou o incômodo. Eu falei, aí começou, né, a Sirlene rindo, e a música que ela trouxe, e foi assim, algo natural. E no final a gente sempre se reúne, levanta, e a gente pede oração. Todas as células, provavelmente a maioria fazem isso. Quero oração pelo enfermo, quero oração por algo. E normalmente a gente às vezes tem essa dificuldade de pedir oração por nós mesmos. Só quando... E eu levantei, e o Henrique veio e falou assim, eu quero orar pelo meu pai, que essa pedra vem embora. E todos estavam lá. Ele colocou a mão no meu abdômen. Irmãos, isso foi quarta-feira, 9 horas da noite. Menos de 12 horas. O Senhor fez com que uma pedra, que o médico falou assim, isso aí é cirúrgico. Isso não tem jeito. O Senhor fez com que essa pedra fosse expelida só com medicação normal
E aquilo que era improvável, que somente por uma cirurgia, aconteceu na minha vida. Posso ouvir um amém? Isso, pode aplaudir o Senhor. Isso é avivamento. Eu disse no começo que os profetas, eles traziam a promessa de Deus para a terra. E eu quero te dizer que é possível você participar de uma célula, em um louvor, falar com você, o ministro, que seja o ministro que estiver aqui, né, como hoje tínhamos alguns aqui, no dia de domingo, a palavra do nosso preletor aqui, falar com você. Isso é avivamento. Posso ouvir um amém? Uma criança, e nós temos muitas crianças, elas começarem a entender a importância da oração, colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado, seja quem for, em nome de Jesus, amém? Você pode dizer um glória a Deus por isso? Aleluia! É isso que eu estou falando. Quando eu disse que eu não quero que o meu orgulho, quando eu não quero que o seu orgulho, que o caráter deformado impeça o avivamento de Deus na nossa vida, é isso, porque Deus quer derramar do Espírito dele sobre a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Que o orgulho não possa trazer destruição do avivamento de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Terceiro ponto, falta de temor. Diga assim comigo, falta de temor. Uzias, ele não temeu ao Senhor, ele não respeitou o limite que Deus impôs para ele, e ele foi lá e queimou incenso, e quem deveria fazer isso era um sacerdote. Azarias, na história, teoricamente, ele tinha, na história, ele tem um nome menos importante, ou menos famoso, é lógico que eu estou falando isso de uma maneira natural, para Deus não existe isso, mas quem deveria queimar incenso era Azarias e os sacerdotes. E Uzias falou, não, eu vou. Qual o problema? Quando ele chega lá, já estava feito, falou assim, não, você não pode fazer isso. O limite de você é ser rei. E ele não se contentou em ser rei. Quem concorda que ser rei já é um cargo muito importante e um privilégio muito grande? Ele era uma autoridade, ele era o homem mais importante da nação, de uma maneira hierárquica, isso é fato. Só que ele deveria ser submisso ao limite de Deus. E quando nós não somos submissos aos limites de Deus, isso é falta de temor. E isso destrói avivamento, né? Aí, Uzias, ele foi um excelente rei. A Bíblia conta que a renda per capita do povo de Israel, quando Uzias governou, ela foi lá em cima. Uzias, ele trouxe qualidade de vida para o reino de Israel. Ele trouxe expansão para o reino. Eu acho que nós votaríamos nele para reis. É lógico que não é eleito, né? Como que eu vou dizer, é uma dinastia, mas ele seria um ótimo candidato. Mas só que faltou algo muito importante para Uzias. O que faltou para ele? Temor ao Senhor. Quando ele morre, Deus levanta quem? Isaías. Lá no capítulo 6 de Isaías, no versículo 1 ao 5, vamos ler rapidinho? Eu queria que fosse projetado aqui, os irmãos projetassem. Deus, ele fala com Isaías justamente pouco depois da morte de Uzias. E ele fala com Isaías um pouco sobre a morte de Uzias. Ele fala, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, isso é Isaías falando, sentado no alto e exaltado trono. Eu decorei já esse versículo, eu fico falando a versão, né? Em um trono alto e exaltado, e a aba das vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça, ou de Shekinah, ou da glória de Deus. E diz Isaías, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Só até aqui tá bom. Isaías, ele tinha 16 anos, quando o rei de Israel morreu, o rei Uzias. E aí, ele não entendia muito bem o porquê que Deus tinha permitido isso.
Porque não foi uma morte comum. Ele adoeceu, ele ficou afastado, mas ele era um rei muito, muito, muito querido, por tudo que ele tinha feito de bom. E aí ninguém entendia muito bem o que tinha acontecido. E o sentimento que Isaías tinha, provavelmente era aquele, mas por que Deus permitiu que acontecesse isso com o rei? E aí Deus, Isaías busca a Deus, afaste Deus, e aí Deus coloca fim a uma velha ordem, do espírito sanguessuga, que lá no começo a gente falou, do livro de Provérbios, que é só se exaltar. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu posso, mais eu quero, não é? O espírito de exaltação. Olha as frases que Isaías, que era um tremendo de um profeta, um homem muito consagrado a Deus, fala. Ele fala, ai de mim, os meus lábios são impuros, eu vivo no meio de um povo impuro. Ele quebra uma ordem antiga, e aí ele entende que o referencial dele como profeta não podia ser Uzias. E ele entende que o referencial dele é a santidade de Deus. Ele passa a ter temor a Deus. O temor, ele potencializa o avivamento de Deus na nossa vida. Posso ouvir um amém? Potencializa. Ele fala, quem sou eu? Eu tenho lábios impuros. Um profeta dizendo isso. 16 anos, criado na casa do Senhor. Todos, quem não conhece a história de Isaías sabe, né? Que ele é um homem de Deus. Sempre foi um homem do Senhor. E aí ele fala, eu sou um homem de lábios impuros. Eu vivo no meio de um povo impuro. E ele vai e começa a ter um relacionamento diferente com Deus. E aí o referencial de Isaías passa a ser um verdadeiro referencial, que é o Senhor. Aquele que não transgride limite. Amém? E aí ele traz, aí a gente sabe que Isaías foi tremendamente usado por Deus. É o profeta que mais falou de Jesus antes de Jesus vir. Esse é o terceiro ponto. Falta de temor. Quarto ponto. Desejo de domínio. Fala assim comigo. Caráter deformado. Orgulho. Falta de temor. E desejo de domínio. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 2. Amém, igreja? Pastorearei o rebanho de Deus que está, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Amém? O desejo de se fazer grande e conquistar o sucesso, sem medir consequências, ele destrói o avivamento de Deus na nossa vida. É o desejo de ser grande de qualquer maneira, em toda a consequência, passando por cima de qualquer situação. Deus quer nos fazer grande. Posso ouvir um amém? Mas nós precisamos respeitar leis, nós precisamos respeitar as situações. Deus não quer que nós sejamos grandes, mas de qualquer jeito. Não é isso que Ele tem para nós. Deus, Ele quer trazer um avivamento na nossa vida, Ele quer trazer a sua santidade, quer trazer milagres, mas para que nós possamos, no altar do Senhor, testemunhar o que Ele tem feito pela nossa vida, pela nossa igreja. Como eu trouxe esse testemunho aqui, eu tenho certeza que nós temos grandes testemunhos de milagre no nosso meio, amém? Ele quer que nós venhamos aqui no altar de Deus, ou que nós possamos testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida, o quanto nós somos grandes, mas não de qualquer forma. O apóstolo Pedro, ele traz que nós podemos crescer, que nós podemos ter sucesso, mas sem deformação. É essa a palavra de Deus, não de qualquer jeito, não fazendo por ganância, mas sob a vontade de Deus. E o quinto ponto que que destrói o avivamento, o avivamento de Deus, ciúmes. Ciúme é querer fazer a obra do outro. Eu quero voltar no rei Uzias. Uzias, ele ousou queimar o incenso, sendo que não era o papel dele.
ele quis fazer aquilo que Deus não permitiu, aquilo que era de competência de outra pessoa. A Bíblia conta a batalha mais épica de um homem, de dois homens, né, na Bíblia. Certamente nós sabemos que a luta entre Davi e Golias. Amém? Quantos conhecem a história de Davi e Golias? 1 Samuel capítulo 17. Davi, ele vê um homem afrontando a nação de Israel. Ele vê um homem querendo afrontar o povo de Deus, afrontar o próprio Deus. E um jovem também, mais ou menos da idade de Isaías, que eu citei, pouco mais de 16, entre 16 e 17 anos. Ele vai e vence o guerreiro, e ele vence, e ele usa o nome de Deus. Ele usa o rei de Israel até então, que foi o primeiro rei escolhido por Deus, ungido por Deus pelo profeta Samuel, foi Saul, e ele amedrontado com aquilo, vem Davi e fala assim: não, nós não vamos permitir que esse homem afronte a nação de Israel, afronte o Deus que nós servimos. E ele fala: esse homem vai vir com armas, ele vai vir com um monte de utensílios, mas eu vou com a palavra de Deus, eu vou em nome do Senhor. Posso ouvir um amém? E ele derruba Golias, ele vence, e logo mais no capítulo 18, versículo 7, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, Davi, ele conquista uma fama muito grande por tudo que ele fez. Ele não fez com o coração vaidoso, ele não fez querendo se exaltar, ele foi lá como um serviçal, como um servo do seu pai, que chamava Jessé. Ele foi servir os seus irmãos na guerra. E ele chega lá e vê aquela situação, e como ele era um homem de Deus, ele resolve o problema. Só que isso ele não fez para ser exaltado. Lógico que ele tinha seus interesses. E aí ele vence. Ele contraria qualquer previsão. E ele sai vitorioso daquela situação. E aquilo causou muito ciúme no rei de Israel. Eu quero ler 1 Samuel 18, versículo 7. Fala assim: as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. 8. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi 10 milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? No lugar de Saul, eu ficaria muito contente do homem que Deus levantou para estar ao meu lado. Ele podia olhar e falar assim: Deus levantou um sucessor que vai trazer, eu vou fazer meu trabalho bem feito, e esse cara vai me ajudar muito. Ele vai parar de dar trabalho, ele vai me ajudar nas estratégias, e Deus ia exaltar ele. Só que ao invés dele ser um cara humilde e pensar estrategicamente, Saul não, ele ficou com ciúmes. Ele falou assim: esse cara vai tomar o meu reino. E o ciúme fez com que Saul perdesse o trono. O ciúme fez com que Saul impedisse o avivamento de Deus em sua própria vida, na sua própria casa. O fim de Saul, todo mundo sabe que foi trágico. Então o ciúme é mais um fator. E consequentemente insegurança. É outro ponto que eu quero falar, o ponto 6. Insegurança, Saul também ficou inseguro. A insegurança, ela faz com que o avivamento de Deus seja destruído na nossa vida, na nossa igreja. Insegurança é algo ruim. E Saul, ele ao invés de ter segurança e ver que Deus agiu, provavelmente ele deve ter falado com Deus para alguma coisa acontecer de diferente. Mas a hora que ele vê essa frase, as mulheres cantando e exaltando o feito de Davi, ele se tornou inseguro. E a consequência disso, sabe o que foi? Ele começou a remar contra a maré, a contribuir para que o inimigo pudesse tirá-lo do trono, colocou em risco a nação de Israel, e ele começou a perseguir Davi, e ficou 13 anos nesse embate. E não adianta, se você não for uma pessoa segura, se nós não formos seguros, se nós não tivermos segurança, o que é insegurança? É um medo desnecessário. Nós confiamos em um Deus que é poderoso e vitorioso, amém, amados? Esse Deus, ele é vitorioso, e aí nós não podemos ter insegurança, nós temos que crer que Deus,
Ele está trazendo avivamento na nossa vida e a nossa oração tem surtido efeito, mesmo que algo não pareça bem. Ele pode, mas eu vou ficar com vergonha, foi outro rapaz, um rapaz. Não, eu não vou pensar dessa forma. Sabe, eu não estou querendo falar o que ele pensou, deixou de pensar, mas conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o Deus que nós servimos, conhecendo a essência de Deus, nós vemos que Saul, ele devia olhar para Davi e falar assim, era isso que eu estava orando. Um soldado valente, que me ajuda, que pega comigo. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Jesus, ele não demonstrou insegurança, hora nenhuma, diante dos seus inimigos, dos seus oponentes. Muito pelo contrário. Jesus, ele queria levantar, e ele falou assim, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês vão fazer coisas maiores, se vocês crerem. Quem conhece essa frase? Vocês farão coisas maiores. E quando eu fico pensando nisso, assim, fazer coisas maiores que Jesus fez, e nós temos feito. Amém, igreja? Nós temos feito como igreja do Senhor. Posso ouvir glória a Deus? Eu creio nisso, em nome de Jesus. Como assim, pastor? Quando a gente ora, quando a gente se transforma. Eu sou fruto de milagre, você é fruto de milagre, a nossa casa é fruto de milagre, a nossa igreja é fruto de milagre. Posso ouvir um amém? O avivamento chegou até a minha vida, posso ouvir um aleluia? Amém? Eu venho de uma cidade pequena, e eu olhava a Sara, lá na década, no começo dos anos 2000, e falava assim, esse povo é tudo doido. Eles oravam, e a coisa acontecia. O bispo lembra disso, né, bispo? Foi quando o bispo... E eu vi aquilo e ficava impressionado. Eles oravam para chover, e chovia. Israel, o Ivan, pastor Ivan, bispo Ivan. Aquelas festas que a gente sabia que ia trazer muito prejuízo para a cidade, que eu era doido para ir, que a gente estava se preparando. O pessoal da igreja tem orado e vai melar a festa. E melava. E muitos desses que ficavam contrariados estão servindo a Deus nessa igreja, amém? Eu sou fruto disso. É avivamento. Posso ouvir um glória a Deus? Deus quer trazer avivamento na nossa vida. Em nome de Jesus. Deus quer trazer um despertar novo. Eu estou citando esse exemplo porque a cidade, ela ficou impactada. Hoje, eu digo com certeza, uma das maiores igrejas, né, bispo? De Monte Alegre. É a Sara. De onde eu vim. E eu estou há 19 anos caminhando com Jesus, fruto desse avivamento. Fui convertido nessa igreja, fui discipulado pelo bispo, né, e a bispa, durante anos. E Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Tem um casamento maravilhoso. Deus quer trazer isso na nossa vida, amém? Os traços da deformação do caráter é a incapacidade do convívio limitado por Deus. Quando uma semente de avivamento morre, Deus levanta outro. Deus permitiu que Uzias morresse, mas Deus levantou Isaías. A formação de um servo de Deus tem que visar o modelo de Cristo. Falei isso várias vezes. A exaltação de si próprio é o prenúncio da nossa queda. Conforme é o caráter do homem, assim é o avivamento. Os homens que possuem graça de Deus são pessoas comuns, que aceitaram que Deus os transformasse. Diga assim, eu quero. Diga mais forte, eu aceito que Deus me transforme. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, amém? Fique de pé, quero convidar os meninos do louvor. Sabe, queridos, nós cremos, eu creio que Deus tem grandes coisas para nós, esse final de ano, em nome de Jesus. Amém? Temos um jejum, agora o mês que vem, começar agora no mês de novembro. Temos um final de ano. Final de ano é época de avivamento na nossa vida. Vamos crer que Deus vai trazer coisas grandes. Temos mais uma revisão de vidas em dezembro. Agora, o último do ano. Temos muita coisa. Deus quer trazer avivamento. Deus quer despertar o poder, o mover dEle no nosso coração. E nós não podemos, nós não devemos permitir que isso não aconteça, que o avivamento de Deus seja destruído, como eu trouxe aqui, como nós estudamos aqui na palavra do Senhor.
Levanta sua mão, começa a falar com Deus. Começa a declarar que o avivamento dele vai vir sobre você, que o derramar do Espírito Santo de Deus vai acontecer na sua vida. Oh Jesus, nós queremos declarar a Deus que nós queremos ter um caráter transformado pelo Senhor, um caráter transformado por Deus e não deformado. Nós não queremos, Deus, que as bênçãos do Senhor possa fazer com que nós nos desfoquemos dos limites da santidade que o Senhor estipulou. Vai falando com o Senhor. Como sempre, a gente vai ungir toda a igreja. E eu quero que você saia do seu lugar e venha receber essa unção. E venha declarando que tudo isso que nós ministramos hoje, tudo isso que nós aprendemos, Deus vai nos preservar, Deus vai nos guardar, não vai permitir que aconteça o que aconteceu com Uzias, que eu citei, com Saul, que Deus vai guardar o nosso caráter, vai guardar o nosso coração, não vai permitir que ciúmes, que dificuldades sejam maiores. Vai falando isso com Deus, aproveita esse altar e fala para o Senhor: oh Deus, nós estamos no seu altar, buscando a tua unção, porque nós queremos que o mover do Espírito Santo de Deus venha sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Fala isso com o Senhor, meu irmão, fala, minha irmã, em nome de Jesus. Vem com tua glória, faz brilhar tua luz em nós, vem queimar em nossos corações. Vem com tua glória, faz brilhar sua luz em nós, vem queimar em nossos corações, em nossos, seja tudo o início, baby, que nos cerques com amor de Pai, que nos constrange, que nos transforma, que nos faz viver o mover do Espírito. Aviva-nos, que através de nós o mundo possa te conhecer, Espírito. Nos enchas com teu poder, nos encha com teu poder.
seja tudo o início, baby, que nos cerques com amor de paz, que nos constrange, que nos transforma e que nos faz viver o mover do Espírito. A viva luz que através de nós o mundo possa te conhecer, Espírito. Nos encha com teu poder, nos encha com teu poder. A viva luz que através de nós o mundo possa te conhecer, Espírito. Nos encha com teu poder, nos encha com teu poder. Levanta sua mão, querido, aos céus. Vamos declarar. A viva luz que através de nós o mundo possa te conhecer. Levanta sua mão e diga isso. Espírito, nos enchas com teu poder, nos encha com teu poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nós possamos experimentar o melhor de Deus, amém? Na nossa vida. É isso que Deus tem para nós, amém, igreja? Nós temos aqui 2 pedidos de oração. Vamos orar. São 2 irmãs. Ana Luísa pede oração pela vida do Marco Antônio, que é o seu pai, que está internado e vai fazer amanhã uma cirurgia do coração. Vamos orar pela vida do seu Marco Antônio, amém? Levanta sua mão, vamos interceder. Senhor, queremos levantar um clamor pela vida do Marco Antônio, o pai da Ana Luísa. Nós declaramos que essa cirurgia acontecerá e acontecerá bem. Foi da tua vontade do Senhor e nós cremos que o Senhor já está preparando. É por isso que nós estamos orando como igreja pela vida do Marco Antônio. Deus, prepara os médicos, a equipe médica, os enfermeiros, a equipe, Deus, de enfermagem, todos, desde o começo até o fim. Nós declaramos que ele sairá bem dessa situação. Pela fé, nós já declaramos que ele está curado em nome de Jesus. Outro pedido de oração é a pastora Shirley, que pede oração pelo Antônio Guilherme, pela sua recuperação. Vamos orar pela vida do Antônio Guilherme. Senhor, nós também queremos interceder pela recuperação do Antônio Guilherme, em nome de Jesus. Nós oramos como igreja por ele. Nós declaramos, Deus, que ele seja recuperado em nome de Jesus, transformado. Como igreja do Senhor, nós declaramos a vitória na vida do Antônio, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Nós sempre fazemos também uma oração que é muito importante. O bispo não abre mão, a bispa, nós não abrimos mão, que é a oração de entrega. Eu falei muito sobre avivamento, sobre derramar do Espírito Santo também. E sempre começa com convidando Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Nós que já somos crentes, temos que fazer isso todos os dias. Senhor, que o Senhor seja o Senhor da minha vida, o Senhor da minha casa. Mas você que ainda não fez, ou que sente que precisa fazer, essa é a oportunidade. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, amém? Vamos fazer junto essa oração, toda a igreja? Levanta sua mão, ou coloque sobre o seu coração, da maneira que você sentir à vontade. Ore comigo, diga assim: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, eu declaro nessa noite que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Te convido para morar no meu coração. Eu quero caminhar com o Senhor. Nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor.
Eu quero caminhar contigo. E a partir de hoje, o Senhor governa a minha vida todos os dias que eu existir. Amém? Glória a Deus. A gente sempre pergunta: alguém fez essa oração pela primeira vez hoje? Faz um sinal com a mão. Ou renovou, né? Às vezes você estava afastado e andando distante dos caminhos do Senhor. Alguém fez essa oração? Todos já fizeram antes? Todos já aceitaram Jesus? Não precisa ficar com vergonha, amém? Glória a Deus, amém, que bom. Deus seja louvado, amém? Nós vamos finalizar o nosso culto, a nossa terça-feira, a penúltima. Nós temos os nossos cultos, né? Não esqueça de divulgar, né? Colocar nas suas redes sociais o culto de sexta-feira, que é culto de batalha espiritual, às 19h30. Vamos divulgar, vamos convidar pessoas, porque vai ser um dia tremendo, amém? Nós vamos organizar salinhas para as crianças, salas do Ministério Kids. Convide pessoas, vai ser uma bênção, amém? Vamos ficar de pé, por favor. Em nome de Jesus, levanta sua mão. Senhor, obrigado por essa palavra. Mais uma noite na casa do nosso Deus, honrando e louvando o teu santo nome. Obrigado, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde a nossa semana, o restinho da semana que falta, o resto do mês de outubro, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Querido, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo